Fala galera da torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com você das informações do São Paulo Futebol Clube e notícias desta terça-feira. O São Paulo que se prepara para o jogo contra o Ayacucho nesta quarta-feira no Morumbi às 7h15 da noite. Jogo pela Copa Sul-Americana, é a última fase, é o último jogo da fase de classificação. O São Paulo já está classificado com 13 pontos e você vai ver o que o São Paulo precisa fazer para ficar em primeiro da classificação geral da competição. Além disso, informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Rogério Ceni que barra alguns jogadores no CT, você vai saber também o porquê disso, e também as informações do Rigoni, além também do João Moreira, que foi convocado novamente pela seleção sub-18 portuguesa, e as últimas informações aqui do Turbina Tricolor, as informações do São Paulo Futebol Clube. Nós vamos conferir neste vídeo de pré-jogo e também trazendo aqui algumas notícias para vocês. Muito agradecimento pela sua presença aqui no canal, muito obrigado pela sua presença, você é de fato extremamente importante aqui para o Turbina Tricolor. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e também dá aquele joinha, deixa o seu like aí para fortalecer aqui o canal. Muito obrigado pelo seu like e pela sua inscrição se você ainda não é inscrito, e se você já é inscrito, muito obrigado você aqui no Turbina Tricolor. Nós vamos conferir as informações da escalação do São Paulo. Rogério Ceni deve trabalhar um time alternativo, deve contar com o Thiago Couto, Luizão, Miranda, Igor Vinícius e Wellington pela lateral esquerda, Gabriel Neves, Thales Costa, Patrick e Nestor. Na frente, Rigoni e Éder. Esse deve ser o time titular do São Paulo para o jogo contra o Ayacucho. Esse jogo que tem a transmissão da Comembol TV, só apenas pela TV fechada, o pacote de assinatura da Comembol, que você pode assistir este jogo, ou se você tiver um jeito mais mandrake para assistir o jogo, que tem o horário definido nesta quarta-feira às 7h15 da noite no Morumbi. Então o São Paulo que deve entrar com o time alternativo, Thiago Couto deve receber mais uma oportunidade no gol, Miranda deve fazer a parceria de zaga com o Luizão, o menino da base, que está subindo para o profissional, e o Rogério Ceni gostou do jogador. Eu também acho que tem boa qualidade o jogador pela zaga, pelo lado esquerdo, é um zagueiro canhoto, no São Paulo, é um menino novo, mas ao lado do Miranda ali pode crescer muito e eu acredito que deve sim ter mais oportunidade. O Wellington, que não jogou o clássico no Majestoso, deve estar à disposição pela lateral esquerda, e o Igor Vinícius, que atuou só parte do tempo, deve voltar aí como titular para a partida desta quarta-feira. Gabriel Neves jogou parte do tempo, deve jogar pelo menos 45 minutos nesse jogo e depois deve dar a vaga para o Luan, para que o Luan também ganhe um pouco mais de tempo. O Luan, que vem sendo alvo de questões nas coletivas do Rogério Ceni, deve ganhar uma oportunidade neste jogo que está praticamente definido, mas neste jogo também tem muita importância para que o São Paulo consiga a vitória e se classifique em primeiro na classificação geral. Vai depender de uma combinação de resultados e eu vou mostrar para você como isso pode acontecer. Patrick deve jogar pela meia esquerda e o Thales Costa deve receber nova oportunidade pela meia direita. Rodrigo Nestor ali mais à frente como armador da equipe, foi muito bem na partida contra o Jorge Wilstermann, fazendo 2 gols, até teve um gol anulado, e teve assistência, então deve jogar novamente por ali. Não jogou todo o jogo contra o Corinthians, então deve estar já descansado para este jogo. Éder na frente e Rigoni deve ser o parceiro de ataque. O Luciano deve ficar como opção para o segundo tempo, assim também como o Nicão, que também está se recuperando aí, deve ficar como uma opção ali. Esse deve ser o provável time do Rogério Ceni. Pode haver algumas mudanças aí, mas a gente entende que basicamente tem uma espinha dorsal nesse time reserva aí do São Paulo Futebol Clube. E as informações do Tricolor nós vamos conferir para este jogo. O São Paulo que já voltou do Majestoso e se prepara para o jogo contra o Ayacucho, o último duelo pela fase de classificação da primeira fase da Copa Sul-Americana. O São Paulo já está classificado para as oitavas, vai aguardar o fechamento da classificação da
Libertadores, porque o terceiro colocado da Libertadores agora vem para a Sul-Americana, depois vai acontecer um novo sorteio para a fase ali de mata-mata, né? A atividade apenas com o grupo, né, que o São Paulo fez nesse treinamento, como os jogadores que não foram relacionados para o jogo contra o Corinthians, então o São Paulo fez um treinamento com esses jogadores que não foram relacionados e os jogadores que atuaram uma parte menor do tempo, né? Então, além desses jogadores, teve a presença também do Sub-20 que foram convocados pelo Rogério Ceni para integrar o elenco. Então o treino contou com a atividade dos não relacionados para o Majestoso, mais uns jogadores do Sub-20 e os jogadores que atuaram menor parte do tempo contra o Corinthians. Então foi assim que aconteceu a reapresentação do São Paulo e o treino nesta semana na segunda-feira. Já na terça-feira de manhã também treino com bola parada, 11 contra 11 e campo reduzido, né? Líder da chave classificado antecipadamente, né? O São Paulo já se prepara para este jogo e deve ter aí um time completamente alternativo. O Rogério Ceni, que trabalhou bastante treino físico, já preparando o time para ter mais intensidade neste jogo, pode contar aí com a mudança agora de alguns jogadores, né, que devem voltar a ter mais oportunidades, jogadores que estavam aí um pouco mais afastados. É o caso do Luan, do Gabriel Neves, né, que não vinha sendo muito atuado, tendo muita atuação, agora deve jogar. Classificação da Sul-Americana, né? O São Paulo, que está em primeiro do grupo, agora também tem aí uma disputa contra o adversário do Brasileirão no sábado, que é o Ceará, né? O Ceará, que está em primeiro do grupo dele, também luta pela classificação geral da Copa Sul-Americana. Então o Ceará, do grupo G, é o primeiro colocado com 15 pontos, mas enfrenta o Independente, que tem 12 pontos. E aí tem um saldo de diferença de 3 gols, né? Então o Independente com 11 gols e o Ceará com 14. Só que este jogo do Ceará contra o Independente é fora, é na Argentina. Então o Ceará, que vai visitar o Independente, vai tentar buscar pelo menos um empate ou uma vitória simples para conseguir a primeira classificação geral da Sul-Americana. Só que se o Ceará tropeçar e o Independente conseguir tirar a diferença desse saldo de 3 gols, o Independente passa o Ceará e iguala em pontos, mas passa o Ceará em saldo de gols, e aí se classifica, né? E aí o São Paulo, com uma vitória simples, vai a 16 pontos, porque o São Paulo tem 13 pontos e não pode ser alcançado no seu grupo. E o São Paulo tem um saldo muito bom de 8 gols aqui, né? Então, se o São Paulo fizer uma vitória simples contra o Ayacucho, que é perfeitamente natural, mesmo com o São Paulo reserva, o Ayacucho provavelmente nem vem com o time titular, o São Paulo vai aí a 16 pontos e se classifica em primeiro geral da Copa Sul-Americana, o que garante o São Paulo disputar todos os jogos no Morumbi, o segundo jogo pelo menos no Morumbi, até o final da competição. Lembrando que a final é em Brasília, no jogo único, então o São Paulo até a semifinal disputaria em casa, né? Comanda, primeiro joga fora, depois joga em casa, o que é melhor para mim, na minha opinião, em jogos de mata-mata. Então seria muito importante o São Paulo ganhar este jogo contra o Ayacucho, mesmo com o time reserva, e tentar buscar a primeira classificação, sabendo que o Ceará, que é o único que está com 15 pontos à frente, pode não conseguir essa primeira classificação, porque tem um jogo muito difícil contra o Independente. As partidas serão realizadas nesta terça e quarta-feira. O São Paulo, que joga na quarta, já vai entrar aí praticamente para saber tudo o que precisa fazer, né? O Santos também joga contra o Banfield, que vai se classificar praticamente, o Internacional da mesma maneira. Tudo indica que os brasileiros vão passar de fase. E também tem jogo decisivo entre LDU de Quito e Atlético Goianiense, hoje, nesta terça-feira, às 9h30 da noite. O São Paulo enfrenta o Ayacucho na quarta-feira e tem mais jogos aí também na quarta-feira decisivos, que é o caso do Ceará e do Independente, que acontece às 9h30. Então o Ceará entra sabendo se precisa de uma vitória para ficar em primeiro ou não, né? E vários outros aí que também devem se classificar, como o Melgar, Racing, times que jogam aí já na quinta-feira, né? Então, um jogo muito importante para o São Paulo nesta quarta-feira contra o Ayacucho, que precisa da vitória. Para isso, o Ceni, né, que fez um apelo na entrevista coletiva, vetou alguns jogadores, né,
Não tem o nome de cada jogador, mas ele vetou por quê? Porque o São Paulo perdeu o Marquinhos recentemente e o Ceni já está tentando fazer ali um jeito, né, de impor uma situação aos jogadores da base. Então, só serão escalados pelo Rogério Ceni os jogadores que renovarem contrato ou que tiver apalavrado já com o São Paulo ali o contrato renovado ou uma renovação de contrato. Tá? Então, não existe mais a possibilidade do São Paulo escalar jogador se ele não tem o contrato renovado ou, no mínimo, já conversas com o São Paulo para esse contrato ser renovado. Né? Então, depois do que aconteceu com o Marquinhos, eu acho que o São Paulo acordou e o Rogério Ceni parece que tomou uma postura diferente para escalar esses meninos da base. Né? Então, o Luizão, que é um desses casos, parece que vai para o jogo, mas já tem conversas para renovar contrato com o São Paulo, né? Então vamos torcer para que isso aconteça. É um jogador importante e vai servir aí para o elenco do Rogério. Lateral do São Paulo é novamente convocado para a seleção portuguesa. Mais uma vez, o João Moreira, lateral da base, do Sub-18, foi convocado para o torneio internacional de Lisboa pela seleção portuguesa, tá certo, galera? Sub-18, mais uma vez aí, é um bom lateral, vai amadurecer bastante e pode servir como opção para esse time do Rogério Ceni se ele permanecer no São Paulo. Rigoni completa 1 ano no São Paulo, desde uma ascensão meteórica, a queda e controvérsia no contrato e valores da compra do Rigoni, e agora ele recebe novas chances aí para o time do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, que já fez bastante elogio ao Rigoni, né? Nas coletivas o Rogério fala muito bem dele. Ele vai ter mais oportunidade agora no São Paulo. Tudo indica que com a saída do Marquinhos abre um espaço maior para o Rigoni, que tem característica de 1 contra 1 muito boa e talvez é um dos melhores jogadores do São Paulo, que tem aquela característica de 1 contra 1 ali na última parte do campo, né? No último terço do campo no ataque. Então provavelmente deve aí ter mais oportunidades no São Paulo o Rigoni. Os números do Rigoni até o momento são 61 jogos, 13 gols marcados e 9 assistências. O começo do Rigoni no São Paulo foi espetacular. Ele era uma esperança para esse time do São Paulo, foi muito importante na época do Crespo, depois acabou perdendo um pouco de espaço, acabou tendo uma queda muito grande, e agora tomara que o Rigoni volte a ser aquele jogador que a gente viu, né, quando ele chegou no São Paulo Futebol Clube. Essas são as informações do vídeo desta terça-feira, um vídeo de pré-jogo para falar para você aqui entre São Paulo e Ayacucho. O jogo nesta quarta-feira com transmissão da Comembol TV às 7h15 da noite. Eu volto ainda para trazer informações do São Paulo, para falar do pós-jogo após a partida entre São Paulo e Ayacucho e também para trazer informações e novidades no Tricolor. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para ser informado e ficar por dentro de tudo. Ativa o sino de notificações e se este vídeo valeu a pena para você, deixa o seu like que eu conto muito com o seu apoio. É muito importante aqui a sua participação no Turbina Tricolor. O meu agradecimento pela sua presença aqui. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, aonde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor paulista. Mais uma vez, um forte abraço. Valeu!